Nós vamos iniciar hoje nesse módulo falando sobre o solvente arterial, tá? Solvente arterial é esse produto e eu quero explanar para vocês em que situações eu preciso usar o solvente arterial. Solvente arterial é um produto que dissolve em bolos e coágulos, tá? Então esse produto eu vou ter que usar ele, por exemplo, num infartado. O cara infartou 3 horas da manhã, a família não percebeu, descobriu às 8 horas da manhã que ele faleceu à noite, foi para um SVO ou um IML e o corpo foi liberado para você meio-dia ou 2 horas da tarde. Ou seja, esse corpo ele já está com o sistema venoso, o sangue dentro do sistema venoso está todo coagulado. E o coágulo no sistema venoso ele funciona como tampão, ele é uma barreira. O produto químico não consegue vencer esse tampão. Então, nesse caso, eu vou utilizar o solvente arterial. Esse solvente eu vou aplicar ele puro, tá? Vou colocar 1 litro na bomba injetora, vou regular pressão e vazão, tá bom? E aí eu vou injetar, eu vou abrir só a artéria, eu não vou abrir a veia, eu vou abrir a artéria e vou injetar 1 litro do solvente arterial. Feita a injeção, eu fecho a bomba e aguardo 30 minutos de relógio, tá bom? Após esses 30 minutos, eu vou preparar a bomba novamente com o fluido que eu necessitar ali, que você vê que vai ter a necessidade de velório, por exemplo, para um velório rápido, ou um velório prolongado, ou um velório de viagem internacional, interestadual, você está entendendo? Então aí você vai preparar a bomba e fazer a infusão normal, tá ok? Então nessas situações você vai utilizar o solvente arterial, tá? O fluido hepático, TA14, fluido arterial hepático. Para quais situações eu preciso usar o fluido TA14? Icterícia, cirrose, tá? Pano branco e hepatite. Tá? Como eu vou saber, se não tiver na DO, que aquele indivíduo é hepático? Eu tenho que fazer análise clínica. Qual é a análise clínica? Bola branca do olho, palma da mão e sola do pé. Se esses 3 estiver amarelo, é um indivíduo hepático. Mesmo que na DO tá dizendo lá, o médico atestou que ele faleceu de infarto ou de falência múltipla dos órgãos, ou de insuficiência respiratória. Mas se a bola branca do olho estiver amarela, se as palmas da mão estiver amarela, a sola do pé estiver amarelo, é um indivíduo hepático. Então você tem que fazer a infusão do fluido arterial TA14, que é específico para essas situações, tá bom? Importante ressaltar, pessoal, que o indivíduo hepático ele tem uma tonalidade amarela, então por isso que o fluido tem a cor amarela. Esse indivíduo ele não muda a cor, tá? Então você vai fazer uma conservação desse organismo, mas aquela cor vai permanecer, tá? Francis, mas e se eu não tenho TA14 e eu injetei o TA21? Esse indivíduo durante o velório ele vai ficar verde. Fluido arterial TA21, em quais situações eu vou utilizar o TA21? Velórios rápido, pessoal. Sepultamento em até 24 horas ou no máximo 48 horas, tá? Prepara a bomba, 7 litros de água, 1 litro de produto químico, faz regulagem de pressão e vazão, deixa o produto bater um pouco para ficar homogêneo, aí você vai lá, faz o procedimento e inicia a infusão do produto químico no organismo, tá bom? Fluido arterial TA26, tá? Em quais situações eu posso usar o fluido arterial TA26? IML, tá? Viagem interestadual, você vai mandar um corpo para Bahia, você é do Paraná, você é de Santa Catarina, vai mandar lá para o Nordeste, né? Ou vai para Manaus, ou vai para Roraima, ou vai para o Maranhão, você vai usar o TA26, tá bom? Ele é para essas situações, tá ok? 7 litros de água, 1 litro de produto químico, regula pressão e vazão, deixa o produto bater para ganhar
ficar homogêneo, né? E aí inicia a infusão. Sempre prestar atenção enquanto estiver fazendo a infusão nos olhos e na boca, para que não haja inchaço, tá? E também às vezes veias, microveias na face. Se às vezes pode romper um vaso e pode sair uma mancha ou iniciar-se ali um inchaço, tá? Corta a bomba na hora, tá bom? Aconteceu isso, você tem que cortar, massagear e reiniciar de novo, prestando atenção, tá bom? Então, TA26, né? É específico para produtos que passam, para corpos que passaram pelo ml, né? E para viagens longas ou velório de até uma semana, tá bom? TA32, pessoal, fluido arterial TA32, afogado, queimado e embalsamamento. Como que eu faço, Francis, um embalsamamento com TA32? Eu vou colocar 7 litros de água, 3 litros de TA32, tá? Massagear, vou quebrar o rigor mortis, movimentando os membros inferiores e superiores, tá? E vou fazer uma infusão lenta. Você vai regular a bomba para em torno de meio quilo de pressão. Regula a vazão e pressão para que o manômetro trabalhe travado em meio quilo, tá ok? Massagem, movimentação dos membros inferiores e superiores, prestando atenção nos olhos, nas bocas, vendo se está acontecendo a fixação dos tecidos e se a coloração está ok da infusão, tá bom? Então esse é o fluido TA32, fluido arterial, tá? Nos casos, pessoal, em que eu usar o TA21, o fluido cavitário é o TC20, tá? Nos casos que eu usar o TA14, o fluido cavitário é o TC20, tá? Nos casos em que eu vou usar o TA26, o fluido cavitário é o TC30, porque ele tem o dobro de carga química do TC20, tá bom? Nos casos em que eu usar o fluido arterial TA32, o cavitário é o TC30, tá ok? Então, produto mais forte, velório prolongado ou viagem, o teu fluido cavitário para tratar a caixa torácica e abdominal é o TC30, tá ok? Bom, pessoal, essa é a gama de produto químico. Vamos falar agora dos cosméticos, tá? Os químicos cosméticos. Então nós temos aqui o Thanatos Fix, tá? Esse aqui, ele é um produto que ele faz reversão de edemas, tá bom? Vamos tentar explanar uma situação aqui. Eu recebi um corpo e esse corpo ele tem uma mancha roxa na testa, que pode ser de um trauma durante um acidente. Por exemplo, um motoqueiro caiu, bateu a cabeça num poste e ficou uma mancha roxa, um galo roxo. Como que eu resolvo isso? Tá? Vou pegar uma seringa pequena de insulina, em torno de 5 ml do Thanato Fix, tá? Agulha de insulina, que ela é fininha. Vamos imaginar que seja do tamanho de uma laranja. Eu vou colocar essa agulha no meio, eu vou injetando e movimentando ela dentro, sem tirar, tá, pessoal? Eu vou fazendo a aplicação do Thanatos Fix dentro desse coágulo, dentro desse inchaço, dessa mancha roxa ou preta, tá? Quando eu terminar de injetar, esse coágulo ele vai diminuir, essa mancha roxa ou preta vai ficar branca. Aí eu vou fazer a maquiagem corretiva. Eu vou gastar muito menos maquiagem, muito menos tempo corrigindo uma mancha branca do que uma mancha preta. Na mancha preta a carga de maquiagem é muito maior, tá? Então esse é um excelente produto que você tem que ter aí na tua sala de tanatopraxia, tá bom? Para casos em que eu receba um corpo que veio do ML, né, e eu tenho que fazer o tratamento, e nesse tratamento eu vou ter que retirar o bloco, você vai utilizar dentro desse bloco o pó cavitário, Thanatos pó cavitário, tá? Ele é um produto secante, ele não deixa sair água, nem sangue e nem gordura, e ele conserva internamente toda a cavidade, tá ok? Para fechar a incisão, se você fez na femoral ou na carótida,
é o Thanatos Pó Incisão, tá bom? Você aplica dentro, ele também é um produto secante. Ele não vai deixar sair água, nem sangue e nem gordura, tá bom? Eu tô com um indivíduo na mesa e esse indivíduo foi um senhor acamado muitos anos e ele adquiriu escaras nas costas, no cotovelo, né, nos calcanhares. Eu preciso tratar essa escara, porque essa escara ela tem pus debaixo e pus gera mau cheiro, tá? Então eu vou tratar com o Thanatos Gel, né? Eu tenho que cascar essa escara, vou passar o Thanatos Gel. Enquanto eu estou fazendo a infusão, a preparação do corpo, o Thanatos Gel está agindo, tá? Ele vai queimar, ele vai fixar aquela região ali e ali não vai sair nem pus, nem sangue, nem gordura. Terminou, faz ali um curativinho com algodão ou põe uma fralda geriátrica, tá? Ou passa ali uma faixa, tá bom? Então, para tratar feridas e escaras, Thanatos Gel, tá ok? Para casos em que eu precise, vamos fazer aqui uma situação. Estou com um indivíduo em cima da mesa que num acidente ele perdeu pele, ele não tem pele, tá? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso cauterizar onde não tem pele. Qual o produto que eu vou utilizar? Thanatos Fix, tá? É um ácido fênico. Então ele vai queimar ali onde não tem pele, não vai sair água, nem sangue, nem gordura. E aí eu vou preparar o tanto de massa que eu preciso, tá? Vou separar, vou pegar um pó da cor da pele. Então nós temos aí, se você quiser sempre manter o teu laboratório ok, nós temos 8 cores de pó. Então nós temos pó cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, 5, cor 6, cor 7, cor 8. Você vai ver qual é a cor que aproxima a cor da pele. Separa o tanto de massa que você acha que vai utilizar naquela área, mistura com o pó e faz a aplicação dessa massa, tá? Ela é bem homogênea, ela é fácil de trabalhar, ela é molinha, tá? Quando você tá com a luva, você passa e ela já vai ficando já. Então você vai preenchendo ali, né? Ela é muito fácil de trabalhar, tá ok, pessoal? Então pega, seleciona o pó da cor da pele, coloca, separa o tanto de massa que você acha que você vai precisar naquela área para você fazer uma pele artificial e junto com a massa você aplica, tá? E aí com a luva você trabalha a textura da pele ali e fica 10. Essa massa ela contém cola, né? Se eu for fazer isso no rosto, a família pode beijar, pode abraçar, pode fazer o que quiser que ela não racha, não trinca, tá? Então é tranquilidade durante o velório. Com este produto, nós terminamos o módulo de produtos químicos para tanatopraxia. Hoje nós vamos fazer uma demonstração dos instrumentais para a execução da tanatopraxia e dos equipamentos necessários, tal como vamos dar mais uma passada rapidinha nos fluidos e alguns casos especiais. Está aqui ao meu lado, conosco hoje, o proprietário do Grupo Uniprev, o Sr. Wilson. Queremos agradecer ele imensamente por ter cedido o espaço, né? Ter cedido o laboratório, que vai contribuir muito para o conhecimento de todos. É um prazer, né, fazer parte desse momento aí. Nós que da empresa Grupo Uniprev desde 2001 e viemos sempre estar atualizando no mercado, né? Todo profissional está na praxia, tem que estar sempre bem preparado, né? Hoje a maior parte das funerárias não contrata mais, né, um funcionário se ele não tiver qualificado, não tiver aí o curso da praxia, né, um amigo de longa data aí, está sempre atualizado no mercado, vai passar para vocês toda essa técnica aí que é de grande importância e vale para o seu currículo aí, né, você que quer adentrar esse mercado de trabalho aí hoje, que a procura é bastante grande de funcionários mais qualificados, a gente se encontra muito pouco no mercado. É importante você investir, seja bem-vindo. Começando o nosso curso, hoje nós estamos num laboratório completo de tanatopraxia, tá? Um laboratório homologado, um laboratório correto para que seja feita a execução, o procedimento para que você cumpra o seu desiderato, a função de tanatopraxista, tá bom? Pessoal, 2 equipamentos indispensáveis, tá? Para um laboratório, para uma empresa funerária, são esses 2 itens. Essa aqui é uma urna de remoção em fibra.
ela é 6 alças, tá? São 4 laterais, uma na cabeça e outra nos pés. Ela é geolizada internamente e ela tem uma borracha de vedação, tá? Essa urna você utiliza ela para remoção IML, para remoção de acidentados para você levantar da pista, afogados de beira de rio, queimados, tá? Então ela é uma urna prática e ela é fácil de higienizar. Após a utilização, você vai aplicar um bactericida, você vai lavar com um desinfetante, que pode ser peróxido de hidrogênio, pode ser hipoclorito e pode ser também água sanitária, tá bom? E ela tá pronta para o uso de novo. Outro equipamento muito importante é essa plataforma, é uma plataforma hidráulica para você movimentar, por exemplo, um óbito de 150, 200 até 300 quilos, essa plataforma levanta, tá? E o melhor, às vezes se você tiver apertado com muito serviço, uma pessoa só trabalha, não precisa de 2. Ela levanta 1,10 m e ela fica 20 centímetros do chão, tá? Então ela é muito prática para você trabalhar. Então você aciona ela, ó, tá? Ela levanta tranquilamente, ela tem um pistão para 300 quilos, ela tem 60 de largura por 1,20 de comprimento. Você retira do carro, você traz para a mesa de tanatopraxia, você coloca o corpo em cima da mesa, você retira, põe na urna, põe no carro para levar para um velório, você está entendendo? Então ela é muito prática. E o melhor ainda, tá? Você, o teu colaborador, o teu funcionário ou você, tanatopraxista, nunca vai ter um problema de coluna, porque ela evita todos esses extremos, tá ok? É um item de segurança muito importante dentro do lavatório, que é um item de emergência, que é o lava-óleos, tá? E também uma ducha de emergência. Você bate automaticamente, né? Vamos supor que você está ali preparando um corpo e aconteceu um acidente e veio produto químico no seu rosto, na sua máscara ou no cabelo. Você corre para esse equipamento de emergência, que é um chuveiro e um lava-óleos, e você aciona água em abundância e você está livre de qualquer acidente aí, ok? Bom, este é um laboratório que contém mesa de tanatopraxia, ele tem um sistema de tratamento desse efluente, dessa tanatopraxia, tá? Esse sistema é uma fossa que trata esse esgoto, que é uma caixa gradeada, é uma fossa, um filtro anaeróbico, uma caixa cloradora e uma caixa de inspeção. Bom, todo efluente que é gerado do processo de tanatopraxia passa por esse sistema de tratamento. Então essa empresa, esse laboratório está tratando o seu efluente de tanatopraxia e aí ele está liberando na rede de esgoto e o município vai tratar mais uma vez. Essa é a forma correta para quem tem um laboratório de tanatopraxia. Este é o que é aprovado pela vigilância sanitária, tá ok? Inicialmente eu preciso de um bisturi, tá? Nós usamos o cabo 4, lâmina 21, 23 ou 24, tá? Então inicialmente eu preciso do bisturi com a lâmina 21, 23 ou 24. Bom, depois eu preciso também de um explorador, um afastador de incisão, tá? A função dele é separar os músculos. Lá onde eu fiz a incisão, então ele trabalha ao contrário, certo? Então esse é o afastador de incisão, que é utilizado lá quando você faz a incisão na femoral, tá ok? Terminou a incisão na femoral, você vai precisar do afastador, do par de dissecador, um explorador, tá? Que é esse item aqui, essa ferramenta. Na realidade a gente trabalha com duas, tá? A função de trabalhar é separando, tá? Chegando na veia, você tem que limpar ela, tirar a capa e separar a veia da artéria, tá? Então é dessa forma que você utiliza o par de dissecadores, tá bom? Esse aqui para você trabalhar quando for um indivíduo obeso. Então você usa esse explorador, esse dissecador, tá ok? Você vai precisar também da pinça de drenagem venosa, tá?
Essa pinça ela trabalha da seguinte forma: você vai abrir a veia com incisão e você vai adicionar. Você entra com ela fechada, você abre, fecha e puxa. A função dela é puxar os coágulos e macarrão, tá? Que estão às vezes obstruindo, às vezes eles funcionam como tampão dentro da veia. Então por isso que ela chama pinça de drenagem venosa, tá bom? Bom, você vai precisar também de pinça hemostática, né? São travadoras, tá bom? Elas servem para travar, você pode travar veias, né? Você pode trabalhar com ela em diversas formas durante a preparação. Aqui na caixa torácica, no crânio, a gente tem, quando é corpo necropsiado, tem o polígono de Willis. Então você utiliza ela para fechar. São duas veinhas que tem. Se você não travar, na hora que você dá pressão na bomba que você libera, ela joga o produto químico, dependendo da posição que você tiver, ela joga na sua cara. Então é muito importante você ter as pinças hemostáticas. Essa aqui acho que é de 20 ou 25, se eu não estiver enganado, mas o mais ideal é você trabalhar com 18 ou 20 centímetros, tá bom? Nós temos as tesouras. Essa aqui é uma tesoura de 18, é uma romba curva, muito boa. Você cortar pelo do nariz, cortar linhas, para você fazer, às vezes, quando você está fazendo ali a abertura da femoral, você tem que cortar alguns nervos, alguma coisa. Se você estiver muito ocupado, no caso de obeso, você pode usar a tesoura, tá bom? Ela dá uma praticidade muito boa nessa hora. Aqui nós temos as pinças de dissecção, tá? Para tamponamento, para serviços gerais. Essa é uma pinça que é muito usada durante a preparação. Essa é uma de 18 centímetros e essa é uma pinça de secção reta, serrilhada de 20, tá bom? Também é uma pinça muito utilizada na execução da tanatopraxia. Esse aqui é um abridor de boca, também bastante utilizado. Alguns casos, pessoal de óbito que falece, às vezes há um travamento da mandíbula, tá? Então você pode utilizar ela para destravar a mandíbula. Mas você pode também, se você tiver no seu laboratório um secador de cabelo com ar quente, se você der calor, tá? A mandíbula vai soltar. Também é muito prático, né? Se você não conseguir soltar, se você não tem um secador de cabelo que gera o ar quente, você pode utilizar o abridor de boca. Muito bom, tá ok? Bom, nós temos a agulha em S, aqui uma de 11 centímetros. Temos uma outra agulha em S, acho que essa é de 9 centímetros, tá? E aqui o fio de sutura número 5. Essa agulha em S, ela é triangular, ela tem 3 fios de corte e ela é serrilhada, para que quando você estiver fazendo a sutura, não correr o risco de você se acidentar durante a sutura, tá bom? Às vezes você está com um caso em cima da mesa, que pode ser um óbito por SIDA, HIV, né? Então é muito perigoso. Então por isso que você tem que ter a agulha correta, serrilhada, na punção certa, para você trabalhar e não acontecer acidente durante o procedimento de sutura, tá? Nós temos aqui um trocarte. Esse trocarte é um trocarte adulto, tá? A gente fala vara trocadora. Esse aqui é usado para fazer a aspiração do corpo, tá bom? O trocarte adulto. Aqui o injetor de gravidade para você fazer o tratamento da caixa torácica e abdominal com o fluido cavitário, tá ok? E aqui o aspirador nasal que faz a limpeza das vias aéreas e nasais, tá bom? Bom, pessoal, é muito importante você ter no laboratório também todo equipamento de EPI, que é touca,
né? Óculos, máscara, avental, bota, tá? E ter também máscara de filtros ativados, tá bem? Essas máscaras aqui, elas são VOGA. É uma máscara que ela te protege. Ela VOGA é vapores orgânicos e gases ácidos, tá? Então quando você for remover um corpo que às vezes já está em óbito há alguns dias, vamos aqui exemplificar, um afogado na beira do rio e boiou com 4, 5 dias, esse corpo vai estar com um forte cheiro já, né? Então, por causa do ácido sulfídrico, você vai utilizar essa máscara aqui, esse tipo de máscara. Ela te protege e você trabalha tranquilamente sem ter náuseas, tá bom? É muito importante óculos, né? E o avental, tá? O avental também é um equipamento muito importante. Aqui no avental, o correto é você usar dois, um descartável por baixo e esse é o PVC, que é um avental lavável, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a paramentação aqui, toquinha, vamos ver se ainda tô bom nisso. Olha aí, touca, avental, luva, máscara e protetor. Você pode usar o óculos, né? E você pode também ter um protetor, tá ok? Esse aqui o cabra tá na regulagem aqui para uma cabecinha um pouco maior, né? Então esse é o ideal, tá bom, pessoal? Todo material descartável dentro do laboratório, tá? Tem que ir para o lixo séptico. Então, lâminas, se você utilizar agulhas, às vezes a gente utiliza agulha para fazer infusão de ácido fênico, para corrigir manchas roxas, inchaço, esse tipo de coisa. Então, todo esse material que é descartável tem que ser depositado nesta caixinha, tá? Você precisa ter também os sacos de lixo infecto-contagiante. Quem recolhe esse material é uma empresa específica para isso. E ela te dá um documento, ela emite uma nota fiscal, tá? E ela te dá um documento da destinação do teu lixo. Então, é esse saco aqui, de 100 ou 200 litros. Aqui está um de 30, tá bom? Então, todo o material gerado dentro do laboratório tem que ser colocado neste saco. É um saco específico para lixo infecto-contagioso. E aí uma empresa, né, preparada para isso vai recolher esse material e vai dar a destinação final correta, aprovada pela vigilância sanitária. Tá ok, pessoal? Bom, nós temos aqui também o Invol. Esse é um produto muito bom, tá? Alguns cemitérios, algumas prefeituras da nossa região do Paraná e de outros estados, por ter afluentes ou bacias, né? Ou até minas de água, de lençol freático aí, estão exigindo esse produto, né? Ele é muito bom. Então, quando você terminou de preparar o corpo, você prepara a urna, tá? Você adiciona isso aqui, ele se molda ao tamanho do corpo e ele é fácil. Quando acontecer a decomposição, que é natural do organismo, tudo vai ficar aqui dentro, né? E depois, quando for fazer a exumação, com 3, 4 ou 5 anos, dependendo de cada município, ele se torna um saco prático de ossos para você, se você precisar fazer desocupar o túmulo, né, para a exumação de um outro ente querido, ele já está prático, tá bom? Então isso é um produto que está em alta no momento aí, justamente por causa desses itens, dessas aplicações que eu falei para vocês. Alguns municípios são regiões de bacias, né? E são regiões aí de bacias de água, né? E então é necessário para não contaminar, para não haver contaminação do lençol freático, ok?
Bom, pessoal, como eu já falei, mesa de tanatopraxia, bomba injetora. Aqui nós temos uma bomba já preparada com 7 litros de água, 1 litro de produto químico, tá? Essa bomba, ela tem um controle preciso de injeção e pressão, tá? Ela tem um sistema de abastecimento de água, onde ela é conectada à água, ela tem uma válvula, você aciona, ela vai alimentar o copo com 7 litros de água, você vai colocar 1 litro de produto de fluido, tá? Para tanatopraxia, de acordo com o caso que você escolher, e você vai homogeneizar esse produto, fechando os controles, ligando a bomba, ela vai bater esse produto, vai deixar mais homogêneo para que você tenha uma preparação 100% positiva, tá bom? Para que você atinja os 100% da preparação com tanatopraxia, que é fixação dos músculos, tá? A coloração semelhante à que tinha em vida, né? E dessa forma você está fazendo um excelente trabalho de germicida, né? Você está tratando esse organismo, está tratando essa matéria, né? Para que ele seja colocado em velório, tá? Fixando e conservando o corpo. Nós temos aqui todo o instrumental necessário para que você possa fazer a tanatopraxia. Bom, o que eu preciso inicialmente, tá? Verificar se esse corpo que está em cima da mesa tem uma DO, que é uma declaração de óbito. Você vai pedir essa declaração de óbito e você vai consultar qual é a causa-morte. Mediante a causa-morte, você vai definir qual produto químico você vai usar, tá? Você também precisa saber qual o horário de sepultamento e o local de sepultamento. Se esse corpo vai ser sepultado no seu município, se ele vai viajar, se ele vai viajar interestadual, ou se ele vai ter um velório prolongado, aguardando uma família vir de fora. Então, mediante todas essas informações, é que você vai definir qual produto químico você vai utilizar para você preparar o corpo, tá? Feito essa observação, o corpo está em cima da mesa, nós vamos iniciar a desinfecção desse corpo com bactericida, tá? Com o bactericida você vai aplicar ele aonde tem mucosa, tá? Então, atrás das orelhas, dentro do nariz, dentro da boca, axilas, pelos pubianos, vãos dos dedos e vãos dos pés. Aonde há acúmulo de gordura, nós temos que aplicar o bactericida. Esse bactericida, ele vai gerar uma barreira entre você e o vírus, ou fungos, ou bactéria. Quem está sendo protegido nesse procedimento é você, o tanatopraxista, tá ok? Bom, fiz a desinfecção do corpo, tá? Ministrei o bactericida em todos os locais em que eu analisei. Então agora eu vou partir para lavar esse corpo. Então você deve ter um bom sabão, um bom detergente, um shampoo, né? E você vai lavar esse corpo, dar um banho nele. Dado o banho, eu vou iniciar a análise clínica, pessoal. Qual que é a análise clínica? Você já tem a informação lá da DO, que é a declaração de óbito, qual é a causa-morte deste corpo, né? Então, mediante essa declaração, eu vou fazer a análise clínica. A análise clínica eu preciso verificar a bola branca dos olhos, tá? Eu preciso verificar a palma das mãos e as solas do pé. Por quê? Esse indivíduo em cima da mesa pode ser um hepático, né? E aí eu tenho que utilizar o fluido arterial, o TA14. Porque se eu aplicar o fluido arterial TA21, esse corpo corre o risco de ficar verde durante o velório. Então, você, como tanatopraxista, não pode cometer esse erro. Por isso, pessoal, é essencial você cumprir o passo a passo, tá? Fazendo passo a passo, você nunca vai errar, tá ok? Bom, eu já fiz a análise clínica. Agora eu preciso decidir em qual ponto eu vou fazer a incisão. Se eu vou fazer essa incisão na femoral ou na carótida, tá? Femoral, pessoal, embaixo, né? Aqui na divisão do músculo, vou fazer uma incisão com o bisturi, né? Um cabo, a lâmina, tá bom? Vou lá, aqui tá número 24, mas você pode usar a 21 ou a 23, tá bom? Faz a incisão, se for na femoral embaixo,
ou se for na carótida em cima, né? Na femoral embaixo, a artéria está do lado de cima e a veia está embaixo, né? Então você, achando a divisão dos músculos, separando, você vai chegar no acesso. Chegando no acesso, né, fez a incisão, você vai usar o explorador, que é o afastador de incisão, né? Então eu fiz o corte, vou colocar o afastador, ele vai afastar os músculos para mim. Com os músculos afastados, eu vou usar o explorador, tá? Para mim atingir, para mim limpar e chegar até na veia ou na artéria, tá bom? As duas estão junto lá. Se for um corpo que é obeso, que tem bastante gordura, que tem uma coxa grossa, você pode usar um explorador maior, tá bom? Que é esse explorador aqui. Então ele te ajuda bastante nessa situação. Achou lá, chegou, achei a artéria, faz a separação, tá? Limpo, tenho que limpar, proceder com a separação da veia e da artéria, né? Vou fazer um pico na veia, a pinça drenadora venosa, tá? Adicionei a pinça drenadora venosa, vou fazer um corte na artéria, na parte de cima, tá? Um cortinho, e vou colocar a cânula arterial. Então, de posse da cânula, com a artéria já em visão, explorada, limpa, você vai decidir qual cânula você quer usar. Se for uma veia com arteriosclerose, tá? Você vai usar a cânula fina, a infantil. Se for uma veia de calibre mediano, você vai usar a cânula média, tá? Então essa é a cânula média. Se for uma veia de calibre grande, você vai usar a cânula arterial grossa, tá ok? Bom, preparei, tô com a cânula na artéria presa, coloquei o fixador de cânula, certo? Tá tudo prontinho, tá tudo separado. Tá aqui, ó, a cânula grossa, fixador de cânula, esse é de 4 furos, tá? Tá tudo ok. Vou preparar a bomba, tá aqui 7 litros de água, 1 litro de produto químico, já homogeneizei, já bati e vou iniciar o processo de infusão. Iniciando o processo de infusão, pessoal, é muito importante essa dica: observar olhos e mãos, tá? Nos olhos você separa um chumaço de algodão molhado com água, coloca um chumaço em cada olho, e durante a infusão do produto químico que você está fazendo, você tem que observar como que está acontecendo, tá? Nos olhos, nos lábios e nas mãos. Prestar muita atenção nesses 3 detalhes, tá? Porque durante o velório, o que fica mais aparente são as mãos e o que mais se vê é o rosto de quem faleceu. Então tem que ficar impecável, tem que estar corado, fixado, né? E tem que estar impecável, tá bom? Bom, pessoal, terminei de fazer a infusão, injetei os 8 litros, né? Vou iniciar a preparação por aspiração. Aí eu preciso tratar essa cavidade torácica e abdominal. Então eu tenho aqui uma bomba aspiradora, tenho o trocarte adulto, tá? Esse trocarte ele vai conectado nessa bomba. Eu vou fazer uma incisão 4 dedos acima do umbigo, vou pegar o bisturi e vou fazer essa incisão. Fiz a incisão, eu vou molhar um pouquinho com algum detergente, algum sabão, alguma coisa, e vou adicionar o trocarte que está conectado a uma bomba. A primeira parte de se fazer, pessoal, aspirar sempre a caixa torácica, tá? E como eu já disse, quando você estiver aspirando, você aspira da seguinte forma, tá? Você conecta o trocarte dentro da caixa torácica e você faz por linha, tá? A forma correta de você fazer é essa, por linha. Aspirei, puxei, sempre uma linha reta, tá? Entrar com o trocarte e você vai fazer uma linha reta, tá? Vamos supor que você faça 4 pontos. Terminou, volta de novo, abaixa o trocarte, tá? Mais uma vez e continua com a linha reta. De novo, abaixa. Isso na parte da caixa torácica, a parte de cima, tá? Quando você perceber que na
na mangueira do trocarte não está saindo mais sangue, então aí você vai fazer a parte abdominal. Bom, eu trabalhei com o trocarte na parte da caixa torácica. Agora eu vou inverter e vou trabalhar o abdominal, tá? Vou limpar aqui onde está o intestino grosso e o delgado. Importante, pessoal, sempre que você estiver fazendo a aspiração, nunca levar o trocarte da parte de baixo para a parte de cima. Por quê? Aqui na caixa abdominal embaixo tá as fezes. Então, se eu levar as fezes de baixo para cima, vai ocorrer um fenômeno. As bactérias das fezes vão se multiplicar muito rapidamente. Em coisa de 2 horas se tornam milhões. Isso gera gases, tá? Isso dá mau cheiro. Então, sempre quando você fazer a aspiração, faça a parte torácica, terminou a parte pélvica, tá bom? Abdominal aqui, terminou, ok. Nunca leva o trocarte sujo do abdominal para a caixa torácica, tá bom, pessoal? Isso é uma dica muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez não, mas no nosso ramo é muito comum a família chegar e dizer o seguinte: tá inchando o pescoço, tá expandindo, né? A barriga tá inchando. O que é isso? São gases. Gases por quê? Porque às vezes o tanatopraxista, a pessoa que preparou o corpo, levou o trocarte sujo de fezes para a caixa torácica. As bactérias se multiplicaram, houve inchaço, um expandimento de gases e aí acontecem esses fenômenos, tá? Bom, terminei de fazer a aspiração, eu preciso tratar a caixa torácica e a caixa abdominal com o fluido cavitário, tá? Então lá, mediante aquela análise inicial que você fez, você vai usar ou o TC20 ou o TC30, tá? TC20, sepultamentos em até 24 horas, o TC20. O TC30, nos casos em que você usou 26 ou 32, velório prolongado, necropsiado, né? Viagem interestadual, você vai usar o fluido cavitário TC30. Esse aqui é um injetor de gravidade, pessoal. Então eu vou conectar esse fluido aqui. Ele tem uma válvula, tá? Essa válvula, ela entra o ar. Então se eu fechar ela, o ar não entra, o fluido não desce. Então por que chama injetor de gravidade? Porque eu trabalho com ele assim, né? Então por isso que ele chama injetor de gravidade. Quando eu solto o dedo, o ar entra, libera o fluido e eu vou manobrar o trocarte tratando a cavidade torácica e abdominal, tá ok? Bom, terminei a aspiração, preciso fazer a higienização, a limpeza das vias aéreas, tá? Eu vou tirar o trocarte e vou conectar o aspirador nasal. Esse aspirador, ele faz a limpeza, tá? Das vias aéreas e nasal. Então toda secreção que tiver dentro da via aérea ou nasal, ele vai aspirar, tá? Vai deixar ali bem limpinho. Mediante, terminou de fazer a aspiração nasal, você vai começar a fechar o corpo. Então eu vou desconectar a cânula, vou amarrar as veias, né? E vou suturar. Se eu fiz na femoral, eu vou suturar a femoral, vou higienizar ali, vou passar um produto secante, que pode ser um peróxido, pode ser um fixo, pode ser um pó cavitário, pode ser um pó de incisão. Você fechou, suturou, parte para cima. Se tiver, pessoal, o corpo tiver com traqueia aberta, você tem que fechar. Se o hospital entregou para você com punção, com bolsa de colostomia, todo tipo de abertura que tiver no corpo, você tem que fechar, suturar, passar uma colinha, tá? E aí você adiciona um esparadrapo, se for num local escondido, se for nas mãos ou em outro lugar, então você usa um micropore da cor da pele, tá ok? Bom, fiz a sutura. O indicado para sutura é a agulha em S, ela é uma agulha que ela tem empunhadura, tá? Se for para você fechar tórax e crânio,
A linha é uma linha encerada, uma linha número 5, que ela não volta. Quando você faz a sutura, ela trava, tá? Então, terminou de fazer a sutura, se for um corpo necropsiado, terminou de fazer a sutura do tórax e abdominal ou da cabeça, você tem que tamponar as vias aéreas e nasal. Acertar olhos, boca, né? Lave bem os cabelos, é sempre importante ter um shampoo no laboratório, tá bom? Para ficar um cheirinho gostoso. Penteia, deixa bem arrumadinho. Quanto mais capricho você tiver, mais valorizado você será, tá? Isso é muito importante, eu sempre digo, quando você prepara um corpo, né? Você terminar a preparação e você fazer uma alta avaliação do teu serviço. Será que ficou bom? Será que ficou ruim? Então daí, se você realmente for uma pessoa nobre, você vai convidar 2 ou 3 que trabalham com você para fazer uma crítica ou, né, autoconstrutiva ali para você, ou um elogio. Se realmente ficou bom, vão elogiar. Se tem alguma coisa a ser melhorada, você tem que ter essa percepção para você aceitar a crítica e no próximo serviço você tentar melhorar, né, o teu serviço ali, a tua execução. Bom, pessoal, nós queremos falar de um outro equipamento que tem a sua função também muito importante na execução da tanatopraxia. É o suporte de pescoço, tá? Ele tem várias medidas. Então aqui ele dá uma medida, aqui ele dá outra medida, aqui ele dá outra medida. Então, de acordo conforme com o que você tem de massa corpórea em cima da mesa, você tem várias medidas que você pode trabalhar. Para quê? Para deixar o corpo ereto, né? Pra subir ali o pescoço, a cabeça, já vai fixando os músculos na posição correta, para depois ficar ok dentro da urna, tá bom? Então esse aqui é um suporte de pescoço, é um equipamento, um instrumental muito usado na execução da tanatopraxia. Então, antigamente a gente trabalhava da seguinte forma, tá? Antigamente, quando eu digo lá nos idos de 1990, 94, em 95 foi que adentrou no Brasil, foram os primeiros encontros sobre tanatopraxia, né? E que aí a técnica começou a entrar no nosso território brasileiro, tá bom? Mas antes eram feitos da seguinte forma, a gente fazia a preparação do corpo por gravidade. Então a gente tinha um balde, um recipiente que era em cima, esse balde tinha 3, 4 ou 5 litros de formol, conectava na veia, o corpo ficava num local baixo, né? Conectava na veia e deixava ele descendo por gravidade. Então o formol ia entrando, a gente abria, conectava a artéria, abria a veia, então o formol ia entrando e empurrando o sangue para fora. Esse processo demorava às vezes, dependendo da necessidade, a gente deixava a noite inteira, tá? Então ficava ali descendo por gravidade, como se fosse um soro, um conta-gota ali, tá? E aí de manhã o corpo estava preparado, tá? Então era dessa forma que a gente trabalhava, ou por agulha, a grandes massas. A gente tinha uma agulha grande, uma seringa grande, você aplicava nas grandes massas, então abdômen, né? Braço, no vão dos olhos, a gente injetava para ir lá na massa encefálica, né, nas coxas, nos glúteos. Então era feito dessa forma, tá bom? E aí fazia o tamponamento. Com a tanatopraxia, não existe mais esse serviço antigo, tá? Então você tem a bomba injetora. Essa bomba injetora, ela tem um controle preciso de injeção e pressão, tá? Quando você liga ela já vai estar devidamente abastecida, preparada. Ela tem um manômetro. Esse manômetro vai, com a pressão do motor, você vai regular para deixar em meio quilo, tá? Meio quilo de pressão. Isso é o que você vai trabalhar. Esse manômetro é para você se orientar. Então, se você está injetando o corpo e você viu que a pressão aumentou de meio quilo para 1 quilo ou 800 gramas, é porque a infusão está encontrando uma barreira, tem algo que é tampão, tá? Então você tem que parar, fazer uma drenagem ali da veia, né? E iniciar a injeção de novo do fluido. Essa bomba é um copo de 10 litros, ela tem um motor de 1/4 de CV, tá bom?
ela tem um sistema de abastecimento de água, uma válvula, né, conectada a um sistema de água. Você aciona e ela abastece automaticamente os 7 litros de água. Chegou os 7 litros de água, desliga a válvula, você vai colocar 1 litro de produto químico, tá? Coloca-se 1 litro de produto químico, regula a pressão e vazão e deixa o produto bater dentro do copo para homogeneizar. Quanto mais homogêneo o produto for, ou seja, bem misturado, melhor será a tua fixação do corpo, tá ok? Então é uma bomba injetora, a caixa é em fiberglass, tá? Aqui é a entrada onde você conecta a mangueira, que vai conectada a cânula arterial, que você vai conectar na artéria, tá? Controle preciso aqui de injeção e pressão e o manômetro, que é o seu guia para você estar acompanhando. Sempre lembrando, pessoal, que durante a infusão tem que estar com os olhos atentos. Aonde? Lábios, olhos e mãos, tá ok? Terminei a preparação de tanatopraxia, eu preciso higienizar o meu laboratório. Se você pegou limpo, você tem que entregar limpo, ok? Passa para o setor de ornamentação, lá eles vão estar fazendo a troca, ornamentação e encaminhando o corpo para o velório. Bom, eu quero falar aqui bem rapidinho para vocês, vamos iniciar o perguntas e respostas, tá? Mas antes quero fazer uma explanação para vocês sobre a tanatopraxia e a sua importância nos dias de hoje, tá ok? A tanatopraxia ela é muito importante porque ela traz uma serenidade hoje para o familiar, para o ente querido que contrata esse serviço. Ele pode fazer uma apresentação do seu pai, da sua mãe ou de um filho, de uma pessoa que está acamado, numa condição onde quem chega e vê tem um semblante tranquilo daquele que partiu. A tanatopraxia, ela propicia isso, tá? A gente consegue, através desse serviço, produzir esse conforto para a família, onde nesse momento de despedida, né, você faz uma boa apresentação daquele ente querido seu, tá ok? O que é a tanatopraxia, pessoal? A tanatopraxia, ela vem da Grécia Antiga, né? O nome deriva de Thanatos, que quer dizer Deus da morte, é o segundo na mitologia grega, tá? E por sua vez tem o significado de ação habitual, assim a união dos dois termos, né? Produzidos como uma ação a ser tomada após o falecimento. Então é tanatopraxia, tá? O processo é realizado em clínicas, tá? De preparação ou funerárias, onde é feita a limpeza do corpo para garantir que ele fique mais tempo no velório, tá bom? Sem entrar em decomposição. Então, quando eu faço a tanatopraxia, eu interrompo essa ação de fungos, germes e bactérias, tá bom? E aí eu posso fazer um velório por 12, 48, 72, por tempo que for necessário, tá ok? O falecido precisa de uma reconstrução facial ou outro tipo de preservação. O serviço é capaz de oferecer e atingir esse objetivo, tá ok? Onde proporciona uma boa imagem do ente querido durante o velório, tá ok? Como surgiu a técnica? A técnica da tanatopraxia surgiu no Egito e era conhecida como embalsamamento. Devido ao alto custo, era realizada somente em nobres, né, em faraós. Acreditava-se na época que os faraós se tornavam deuses quando morriam, pois conquistavam a vida eterna, tá ok? Depois de embalsamados, os corpos eram feitos as cerimônias elegantes de mumificação do corpo. O termo tanatopraxia apareceu na guerra entre 1861 e 1865, sendo que o procedimento começou a ser realizado na França, Itália e depois Estados Unidos. O objetivo era que os corpos dos soldados que chegavam desfigurados das batalhas fossem tratados para serem entregues às famílias para velório, tá bom? A tanatopraxia chegou no Brasil, meados de 94, 95, tá bom? Curitiba, Minas Gerais, Botucatu. O serviço foi adotado e passou a ser necessário em velórios que durassem muito tempo, até o sepultamento ou a cremação.
Assim, a técnica começou a ser realizada por todas as funerárias no país. Qual a diferença entre a tanatopraxia e embalsamamento? Bom, no embalsamamento são retirados órgãos da pessoa morta e colocados fluidos no lugar para sua conservação. O tempo estimado para preparar um corpo tá em torno aí de 90 minutos. Mas dependendo das circunstâncias do falecimento, pode se estender, chegar a 4 horas. Isso em caso de traumatizado, reconstrução, esse tipo de coisa. O procedimento de tanatopraxia requer um local apropriado, tá? Qualificado para acomodá-la. O profissional tem que ter curso, tá? Para se tornar um tanatopraxista. A realização desse tipo de serviço tem um custo adicional nos planos funerários, variando de acordo com a necessidade de cada caso. Por que a tanatopraxia é tão importante? Estudos realizados sobre a tanatopraxia permitiram verificar que a técnica tem relevante papel sanitário para destruir micro-organismos causadores de inúmeras doenças patogênicas. Evita o contágio de doenças. Ao morrer, o corpo já entra em decomposição, sendo que alguns agentes patogênicos morrem também, mas há outros que continuam vivos. E o contato com o corpo de uma pessoa viva traz a contaminação e doenças. Outro benefício da prática é a eliminação de odores, mau cheiro, tá? E a prevenção de derramamentos de líquido, extravasamento. Vale destacar também que a tanatopraxia não oferece contaminação ao solo após o sepultamento. A tanatopraxia permite o traslado em um tempo maior de velório. O procedimento prolonga o tempo de velório, permitindo que as pessoas cheguem a tempo para sepultamento, evitando que familiares ou amigos possam, por um período maior de tempo, tá? Trazer uma despedida numa hora aí muito doída, né? A tanatopraxia proporciona ainda a locomoção do corpo até outras cidades para sepultamentos ou cremações ou até traslados internacionais. A busca a boa aparência, principalmente em caso de acidente ou quando o corpo se encontra desfigurado, a tanatopraxia permite a reconstrução. Em conjunto com a necromaquiagem, a técnica deixa o falecido apresentável para que possa ser velado, sem que o caixão fique fechado ou lacrado, tá? Assim, famílias e amigos podem ter uma melhor lembrança do ente querido. A última imagem é que marca, tá? Recomendações para a tanatopraxia. O procedimento recebe 3 níveis para ser utilizado, sendo adotado. Velórios para até 24 horas, 72 horas em corpos necropsiados, que são transportados para outros estados ou até viagens internacional. Ok, pessoal? Bom, eu entrei no setor em 1994. Antes disso, o meu último emprego, antes de entrar no setor funerário, eu era representante de bebidas quentes. Eu vendia para Martini, tá? Eu vendia bebidas quentes. E por um destino, alguma coisa, essa empresa, meu patrão foi embora, enfim, não acertou nada com a gente, e o vizinho dessa empresa era uma funerária, tá? E o pessoal, a gente era muito amigo. E aí o proprietário da funerária chegou e viu o meu desespero, eu estava sentado, chorando. Ele disse para mim: o que foi, rapaz? O que você tá desse jeito aí? Eu falei: não, o patrão foi embora aí pro Japão, não acertou nem um mês aí, estamos na rua da amargura. Não, vem trabalhar comigo. Mas tá louco, rapaz? Como é que eu vou trabalhar com você? Você vê, às vezes a gente tá aí, tocou o telefone e fala que é morto, eu acelero, meto o pé, vou embora, não fico nem para ver. E aí ele disse para mim: não, você vai só dirigir. Você vai só dirigir, vai levar minha esposa, a esposa dele era professora, vai levar para a escola, vai levar minha filha, vai fazer cobrança, vai buscar flor, chegou morto aqui, você pode ir embora. Ele me enganou, né? Porque não foi isso que aconteceu. Primeira semana, caiu morto do céu. E viajou um para cá e o outro para lá, enfim. Sobrou só eu e a mulher do gerente. Os dois mais medrosos que existia na cidade eram nós dois. E aí a gente passou por uma situação que eu não vou relatar aqui, mas foi muito constrangedora, tanto para mim quanto para a família, mas foi a quebra de um paradigma.
quando consertou aquela situação, aí eu passei a gostar, né? Passei a gostar e entrei, me dediquei, me qualifiquei e estamos aí até hoje, tá bom? Mas foi um esforço particular da minha pessoa. Entrei, gostei e fiquei. Bom, o setor funerário no Brasil, ele tem um divisor de águas, tá? Antes de 2000 e após os anos 2000. Nós avançamos no setor funerário no Brasil após os anos 2000, 50 anos, mais ou menos, em cursos, né, preparação. Por isso que é importante, você que quer entrar no mercado de trabalho, você que tem interesse de ser um tanatopraxista, de trabalhar no setor, você está se preparando, né? Nós temos aqui a IBR, né? Então, quanto mais você se qualifica, mais você está preparado para o mercado de trabalho. Então, o setor avançou com a tanatopraxia, que foi um grande avanço que não havia antes, né? O setor avançou em carros fúnebres, limusines, né? Que veio aí, onde separou o motorista do corpo em questão quando estava sendo trasladado. Antes não existia essa separação, isso é uma exigência do mercado, né? Cerimoniais, salas de velório. Antes de 2000 existia o costume de se velar na casa, né? E nessa ampliação do setor, hoje nós temos salas climatizadas, nós temos sistemas de alimentação, onde você tem um chá, um café, uma bolacha, onde é servido uma canja à noite, serve um café da manhã, de manhã, outras empresas servem lanches, sucos, você está entendendo? Então, assim, melhorou e muito. Tudo que não havia antes de 2000, após 2000 foi implantado, né? Sistema de violino, tá? Então tudo isso vem enaltecer o setor, vem engrandecer. Então eu sempre digo, avançamos 50 anos de 2000 para cá. O setor está de parabéns. Tá? O setor funerário hoje, quando você vai abrir uma funerária ou um laboratório de tanatopraxia, primeiro você tem que ir à prefeitura, depois a vigilância sanitária, certo? E a vigilância sanitária vai fazer a avaliação se naquele local é permitida a atividade, se o local é comercial ou residencial, entendeu? E vai te autorizar ou negar a execução ali da atividade que você está incluindo, tá? O agente funerário, o tanatopraxista, o atendente funerário, o auxiliar de serviço funerário está cadastrado na CBO com o número 516500, tá? Então engloba nessa CBO agente funerário, tanatopraxista, o atendente funerário e o auxiliar de serviços funerários, tá ok? Bom, em primeiro lugar é querer, é gostar. Existe aí até um tabu, né? O pessoal tem um quê? Tem um pessoal que tem interesse nessa área, certo? Então a primeira coisa como em tudo que a gente faz, tem que gostar do que faz, certo? Segunda coisa é se qualificar, né? Então hoje você tem que ter uma carteira de habilitação, você tem que ter um curso de tanatopraxista, você tem que ter um curso de florista, tá? Então tudo isso aprimora você e te capacita para se qualificar uma vaga de uma pequena, média ou grande empresa. Então, quanto mais capacitado você é, né, mais qualificado você está. Bom, o SVO é um serviço de verificação de óbito, né? Geralmente depende muito da localidade. Em São Paulo ele está anexo ao IML, em alguns lugares separados, às vezes o SVO ocorre em um hospital, enfim.
de estado para estado ou de cidade para cidade muda a localização. Mas o SVO geralmente é anexo ao IML, né? O SVO, para quem não sabe, é um serviço de verificação de óbito. Quem é encaminhado para o SVO? Pessoas que faleceram em casa, que não tem médico para assinar uma declaração ou que não estava em tratamento. Então, ou tem uma morte que, né, não está identificada, então aí vai então para o SVO. E ali um médico de plantão vai atestar lá como uma morte por causa indeterminada, né? E libera o corpo daí para a funerária. A funerária geralmente é em torno de cemitério, alguns lugares próximos aos hospitais. Não tem uma regra específica que determina um lugar, né, no município, aqui tem que ser funerária. Não tem uma regra específica para isso. Bom, a diferença entre funerária e clínica de tanatopraxia: existem cidades onde que a clínica ela só presta o serviço. Vou lembrar aqui de um exemplo, Porto Alegre, por exemplo. Até alguns anos atrás, Porto Alegre era assim: você ia na funerária e comprava o caixão. Se você quisesse preparar o corpo, você contratava o serviço de uma clínica que não era dessa funerária. A clínica preparava o corpo e se você quisesse fazer um serviço de flor dentro do caixão, você teria que ir a uma floricultura e comprar as flores, levava esse corpo lá e eles faziam a ornamentação, tá? E se você quisesse um velório, você teria que contratar uma outra empresa que faria o velório, né? E aí depois aí o cemitério, o crematório, enfim. Então era bem atípico. Hoje mudou, tá? Entrou empresas lá e hoje é tudo num lugar só. Você chega numa empresa funerária, você compra a urna, você contrata a tanatopraxia, você contrata a ornamentação, você compra uma flor, uma coroa de flor, você contrata a sala de velório e já contrata o serviço de sepultamento, cemitério ou cremação, tá? Então cada lugar às vezes tem um costume, né, diferente, tá bom? Ela tem a seguinte diferença: eu posso preparar um corpo com tanatopraxia para 12 horas, para 24 horas, para 72 horas, tá? Ou até para uma semana. Qual que é a diferença do embalsamamento? Existem dois tipos de embalsamamento. Existe o embalsamamento com corpo necropsiado e o embalsamamento com corpo fechado. Embalsamamento com corpo fechado. João Paulo II, Karol Wojtyła, foi o único papa, desde que iniciou a tanatopraxia, que não foi aberto, tá? O corpo dele não foi aberto. Foi feito o processo de tanatopraxia com embalsamamento. Foi substituído todo o sangue por fluido conservante, tá? Existe um embalsamamento que, quando é necropsiado, então a gente retira todo o bloco, todos os órgãos, faz o tratamento, coloca de volta. Então, pro embalsamamento na tanatopraxia, eu preciso de 7 litros de água e mais 3 litros de produto químico, tá? Na tanatopraxia, eu preciso de 7 litros de água e 1 litro de produto químico, tá? Então, a diferença é essa daí. Hoje existe uma preocupação sanitária de alguns cemitérios de estar em cima de aquíferos ou bacias, né, de água potável, tá? Então, um exemplo, nós temos um cemitério em Maringá que, uma determinada época, a prefeitura fazia muita coleta da água para ver se não tinha concentração de gordura humana. Por quê? O cemitério ficou em cima e embaixo tinha um rio que passava. Então a prefeitura fazia esse monitoramento, porque o cemitério é de 1947, né? Então existia essa preocupação, tá? A cremação acaba com isso, tá? Na cremação não existe a possibilidade do necrochorume, né, contaminar o lençol freático, tá? Ou o solo. Hoje também existe um produto no mercado, aqui nós temos duas empresas, a Invol e a Luz do Sol,
que produz uma manta, que quando o corpo se decompõe, esse líquido não vai para o lençol freático, não vai para a terra, fica nesse produto, tá? Essa manta, ela é absorvente, ela absorve 100 vezes o volume de uma gota, um exemplo. Então, se caiu uma gota de uma gordura, o produto que tem nessa manta, ela absorve 100 vezes a quantidade daquela gota. Então, isso não deixa que contamine o lençol freático, venha contaminar o solo, tá? Então, a cremação tem crescido muito nesse sentido, né? Por espaço, por ser muito mais rápido, né? Você pode levar a cinza para dentro de casa, você pode jogar as cinzas no rio que a pessoa gostava de pescar, ou no mar, ou em determinado país, ou levar, por exemplo, a pessoa foi lá nos Alpes suíços, mas tinha o desejo, quando falecesse, queria que as cinzas jogasse lá, então você pode fazer isso. Hoje existe pingente com cinza, existe joias, então é uma infinidade. A cremação está crescendo muito no Brasil, já é forte lá fora na América Latina, na Europa, e no Brasil está em franco crescimento. A tanatopraxia é um divisor de águas, né? O que era feito? A gente fazia formolização por injeção, por agulha, né? Ou a gente também fazia formolização por gravidade. Então você ponhava o corpo no chão, ponhava ali 3, 4 ou 5 litros de formol no alto, né? Conectado a uma mangueira, onde você conectava essa mangueira na artéria, né? E deixava ali a noite toda pingando aquilo para fazer a preparação por gravidade, né? Ou agulha, né? Você fazia agulha nos pontos maiores de massa, nos olhos, né? Para fazer a conservação da massa encefálica. Quem não fazia isso, fazia então o tamponamento só com algodão, né? E era isso que existia, mas isso não evitava o tamponamento, não evitava o mau cheiro, extravasamento de líquidos e às vezes aí expandindo gases, entendeu? Então dava muito vazamento, tinha muita reclamação e aí a opção que a gente tinha era lacrar o caixão. A tanatopraxia acabou com isso, né? Ela é serena, né? Ela deixa o falecido ali com um semblante tranquilo, ela é germicida, né? Você entendeu? Ela é fungicida, então é muito bom a apresentação do falecido e a segurança para as pessoas que vão ao velório. Então a tanatopraxia ela é o ápice da preparação aí, né? Ela não gera problemas para uma sala fechada, você colocar 10, 20 ou 30 pessoas. Porque quando você faz ela, você mata as 3 cadeias de germes, fungos e bactérias, entendeu? Então, como eu já disse, a vigilância sanitária hoje já indica, é uma necessidade, né? Uma pessoa fica no hospital, o hospital é o ambiente que mais tem essas três cadeias, germes, fungos e bactérias. Então, se eu ficar 30 dias e vir para um velório e não foi feita a tanatopraxia, eu estou trazendo toda essa cadeia de contaminação para o velório. E aí eu estou lá, meu sistema imunológico está baixo, eu vou levar isso, né? Eu vou para um velório e vou voltar com um problema. Então a tanatopraxia elimina isso. O transporte aéreo doméstico funciona da seguinte forma: o corpo tem que ser preparado com a tanatopraxia, a urna é zincada, né? Para você embarcar, você tem que apresentar a nota fiscal, declaração de óbito e uma autorização de uma pessoa que acompanhe o corpo durante o voo, tá? Então vai como sistema de carga, né? Uma embalagem especial, tem que ter uma autorização do Instituto Médico Legal para o translado terrestre ou aéreo, né? Você entendeu? Junta toda essa documentação. Então eu tenho corpo numa urna zincada, eu tenho DO, eu tenho nota fiscal, eu tenho ata de embalsamamento desse corpo, apontando que ele foi preparado, quantos líquidos foi feito de infusão, se foi na femoral, foi na carótida,
né? Ali o tanatopraxista assina o relato, né? Tem que estar apontado o nome do morto, data do falecimento, qual médico atestou e qual causa a morte. E aí então você embarca o corpo para o destino. Internacional é tudo isso, mas você tem que fazer a tradução do óbito, né, para a língua de origem do destino, para onde vai, né? Para a língua destino, são 5 vias, toda a documentação. Então a urna lacrada, se você for mandar para os Estados Unidos ou para a Itália ou para outros países, é um invólucro especial. Você põe uma urna e vai dentro de uma outra caixa. Então atestado de óbito, DO, urna lacrada, invólucro especial, 5 vias da declaração de óbito. Tem que ter mais uma declaração da vigilância sanitária, que no local que aquela pessoa faleceu não tem nenhuma doença infecto-contagiosa ou peste, ou não tem nenhum aviso da vigilância sanitária impedindo que aquele corpo deixe o país. Então existe uma série de normas e regras aí que tem que se cumprir para você fazer um embarque internacional. E tem que ter um despachante aduaneiro para te assessorar em tudo isso aí. Então pega a DO, leva, se for um italiano, você vai aqui, procura um cônsul italiano, uma embaixada italiana e faz a tradução do brasileiro para a língua italiana. Junta essa documentação, leva até o aeroporto de Guarulhos, que é a porta de saída e entrada, e embarca o corpo para o destino. Existe sim. No Brasil nós ainda fazemos o procedimento genérico, tá? Nos Estados Unidos e outros países aí, a tanatopraxia é muito mais complexa, tá? Vou só citar um exemplo para vocês. Quando acontece um óbito no Brasil, imediatamente a família já quer o corpo ou em casa ou na sala de velório. E nós não temos o tempo hábil para, às vezes, fazer uma preparação que aquele corpo requer para a gente fazer uma boa apresentação. Então esse é um defeito nosso, é uma cultura, tá? Então nós não temos um tempo necessário para trabalhar com esse corpo. Nos Estados Unidos funciona da seguinte forma: faleceu, avisa a família e o corpo vai para um necrotério do hospital. E aí ele fica nesse necrotério por 24 horas. Após 24 horas, esse corpo é liberado para a funerária que a família contratou. Então a família sai do hospital, vai lá e contrata a funerária, e a funerária já está ciente que no outro dia, quando completar as 24 horas, o corpo está liberado para ele. E aí ele translada esse corpo para a clínica dele e lá, mediante a DO, mediante a causa-morte, mediante ao tempo de velório que a família vai querer velar, ele vai injetar esse corpo com vários líquidos diferentes, tá? Então vamos só exemplificar. Ele aplica aqui, por exemplo, o 1A e fica aguardando qual é a reação. Se não ficou legal, ele vai aplicar o 2B e vai ver qual que é a reação. Se não ficou legal, ele vai aplicar o 3D. Então ele tem tempo. Às vezes a família contrata o serviço da funerária, mas o velório só vai acontecer dali 4 ou 5 dias. Então ele prepara e fica aguardando a reação para ver se ficou bom ou não. Diferente do Brasil. Faleceu, o pessoal já quer o corpo lá em casa lá. Então a gente não tem tempo para fazer uma preparação satisfatória, fazer alguma coisa que fique muito mais melhor para você apresentar o seu ente querido para o teu hall de amizade, de parentesco que vai ver a última vez, né? Eu sempre digo o seguinte: nasceu, tem festa. Se for mulher, 15 anos, tem festa. Se for homem, com 18, 21, tem festa, né? Noivou, tem festa. Casou, tem festa. Bodas de papel, bodas de algodão, bodas de prata, bodas de ouro, bodas disso, bodas daquilo. Morreu, faz tudo errado. Então, no Brasil, ainda não foi autorizado fazer a preparação. Aliás, no Brasil não, né? Em lugar nenhum, nem na China, nem na Itália, nem no Reino Unido, nem na Alemanha, em lugar nenhum. Faleceu. Covid-19, é direto para o sepultamento, tá? E isso também acabou afetando os nossos velórios particulares, porque
né? Conforme a determinação está aí. Então, velório no máximo 4 horas, somente 10 pessoas em ambiente fechado. Então, tem um controle, né? Para quê? Para não haver aglomerações de pessoas e tal, justamente para evitar o contágio. Então, no Brasil, faleceu Covid-19 direto para sepultamento. A oração do tanatólogo. Pai, neste momento, rogo mais uma vez a vossa proteção. Encontro-me diante deste corpo humano, inerte, destituído de vida, cuja caminhada terrena acaba de findar. Pai, no exercício de minha atividade como tanatólogo, peço a vossa permissão para adentrar o íntimo deste sacrário físico, pois pretendo fazê-lo com o mais profundo e sincero respeito, tendo sempre em minha consciência de que este ser amou e foi amado, respeitou e foi respeitado, lutou para viver, semeou, colheu, vivenciou vitórias e derrotas, edificou esperança, cumprindo com os desígnios que lhes foram designados. Pai, elevo neste instante o recôndito de minha fé, tributando a esta criatura vibrações de paz e harmonia, rogando aos socorristas do mundo invisível para que retirem a chama divina que habitou esta matéria, guindando-se as hostes de seu merecimento, conquistados, desligando os liames físicos para que nesta mesa permaneça, única e tão somente, a composição orgânica no qual praticarei o meu desiderato. Pai, obrigado por tudo quanto tenho, pois sei e sinto que ao iniciar o meu trabalho, mais uma vez, as minhas mãos estarão seguras e guiadas pelo vosso infinito amor, que sempre protegeu e protegerá a minha saúde e a minha integridade física.